Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Pedro Turco e o tema da nossa aula de hoje é sobre resolução de questões relacionadas com a Primeira Guerra Mundial. É um conteúdo importantíssimo para os estudantes da terceira série do ensino médio e para você também que está se preparando para o Enem, lembrando que o Enem foi adiado, ele não foi cancelado, então é importante que vocês tenham acesso a essa matéria. Veja, eu já dei uma aula aqui no SEDUC em Ação sobre a Primeira Guerra Mundial. Só que essa aula ela é diferente, nós só vamos resolver questões. Não tem nada de conteúdo, né? É só questões relacionadas com o Enem e que podem cair, né, futuramente nessa prova, tá bom? Então vamos à nossa expectativa da aula de hoje, né? Acompanhe aí no quadro, né? A expectativa da aula de hoje é identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas decorrências nos conflitos armados. Veja, isso aqui é importante, né? Nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial inaugura o século XX, ela é um importante tema, né, um importante processo histórico que ocorreu durante o século XX, teve reverberação, né, após o seu término. Então, nesse sentido, eu separei aqui quatro questões, né, quatro questõezinhas, para nós resolvermos sobre essas temáticas. Então, eu preciso que você, aluno aí da terceira série do ensino médio, recorde alguns conteúdos, né, alguns temas que nós já trabalhamos sobre a Primeira Guerra Mundial, para a gente ter maior facilidade para responder esses itens, essas questões que eu separei, tá bom? Vamos para a questão 1, observem aí na tela, né? A questão 1, ela é uma questão de nível operacional, né, nível de análise. Por quê? Porque ela tem um texto inicial e a partir desse texto é que nós vamos responder os itens, tá bom? Então é preciso que você, aluno do terceiro ano, leia com atenção esse texto. Eu vou ler para vocês. Leia o trecho a seguir. As origens da Primeira Guerra Mundial repousam na natureza de uma situação internacional em processo de deteriorização. Gradualmente a Europa foi se dividindo em dois blocos opostos de grandes nações. Tais blocos só se tornam um perigo para a paz quando as disputas entre eles se transformaram em confrontos administráveis. Essa frase é de um grande historiador, Erich Hobsbawm. Ele escreveu essa parte, esse trecho acerca da Primeira Guerra Mundial em um livro específico dele, chama A Era dos Impérios. É importante que você, aluno aí da terceira série, se tiver contato com esse historiador, né, ele é um intelectual que estudou, né, os processos de transformação da Idade Moderna, então é importante que você tenha acesso ou leitura acerca desse historiador, tá bom? Vamos aos itens, né? Veja, a pergunta é a seguinte, né? Ao tratar do contexto político que antecedeu a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o texto faz alusão. Letra A Tríplice Aliança e a Tríplice Aliança Entente. Letra B, a Tríplice Aliança e eixo Roma-Berlim-Tóquio. Letra C, a Aliança Franco-Germânica e a Aliança Entente. Letra D, a Aliança Integralista e a Tríplice Soviética. E letra E, a Tríplice Aliança Entente e a União Soviética. Veja, nós sabemos que os dois grandes blocos que disputaram a Primeira Guerra Mundial foi, de um lado, a Tríplice Aliança e, de outro, a Tríplice Entente. Então, o texto inicial do Erich Hobsbawm vai tratar desses dois grandes blocos que entraram em disputa durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a resposta certa, acompanhe aí no slide. Resposta certa, né? Resposta correta é a letra A da questão 1, a Tríplice Aliança e a Tríplice Aliança Entente ou Tríplice Entente,
conforme nós chamamos, né, os livros didáticos tratam como tríplice entente, mas pode ser chamada também de tríplice aliança entente. Os dois grandes blocos que disputaram o conflito da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Vamos à questão 2, olha aí, ó, a questão 2, observem no slide. Essa é uma questão adaptada, né, de 2014 do Enem. Ela é uma questão adaptada de 2014 do Enem, tá bom? Leia a seguir um fragmento do livro As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Diz assim: 3 décadas, entre 1884 a 1914, separam o século XIX, que culminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Veja, também é importante falar dessa autora, né, que a questão 2 traz um trecho do livro dela, A Origem do Totalitarismo. A Hannah Arendt é uma filósofa, né? Ela foi discípula do Heidegger, para quem tem maior acesso à filosofia, e para você que está prestando o Enem, é importante que você tenha acesso ao conteúdo, aos livros, né? ao material intelectual que a Hannah Arendt construiu. Por quê? Porque é impossível entender o século XX sem ler essa autora. Então eu deixo mais uma dica para vocês, né? A primeira é o Erich Hobsbawm e a segunda a leitura da Hannah Arendt, tá bom? Vamos aos itens. Os itens dessas questões, diz assim, ó, dos fatores políticos e econômicos que ocorreram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Hannah Arendt faz referência, letra A, aos movimentos de independência das Américas, letra B, as disputas imperialistas por territórios africanos, letra C, as disputas imperialistas por territórios soviéticos, letra D, ao movimento de independência francês, letra E, ao assassinato do líder russo Joseph Stalin. Então, a resposta certa para essa questão é a letra B, né? A Hannah Arendt, naquele fragmento que lemos, ela faz referência às disputas imperialistas por territórios africanos. Veja, eu já dei uma aula sobre isso, né? Aqui, o processo de descolonização da Ásia e da África. Veja, a Primeira Guerra Mundial, os países imperialistas, né, desses dois grandes blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, saíram para uma corrida, né, armamentista, de território, de expansão de fronteiras. E a África foi um desses cenários, né, de expansão de fronteiras e que a Hannah Arendt faz alusão no seu texto. Então, a resposta certa para essa questão é a letra B. É importante que vocês revisem alguns temas sobre o processo de descolonização da África e da Ásia, porque sim, eles começaram lá na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Vamos para a questão 3, né? Vamos ver se a gente dá conta de fazer essa questão 3. Coloca na tela para mim. Essa questão é da Universidade de Iguaçu, 2018, é uma questão adaptada. Leia o trecho a seguir. As massas alemãs, francesas e inglesas, ao marchar para a guerra em 1914, o fizeram não como guerreiros e aventureiros, mas como cidadãos e civis. É este mesmo fato que, para os governos que operaram em sociedades democráticas, demonstra a necessidade do patriotismo e, igualmente, a sua força. Apenas o sentimento de que a causa do Estado era genuinamente a sua poderia mobilizar com eficácia as massas. E em 1914, os ingleses, franceses e alemães sentiam isso. Mais um trecho do Erich Hobsbawm. Vamos às alternativas. A questão 3 diz assim, ó, quanto aos fatores responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, olha aí, fatores responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, a alternativa que se relaciona corretamente com o texto é, letra A disputa de mercados consumidores chineses, letra B, implementação de indústrias de tecnologia de guerra, letra C, formação de sistemas de aliança de defesa mútua, letra D, recusa do proletariado em apoiar conflitos internacionais de interesse capitalista, ou letra E, intensificação da propaganda dos nacionalismos. A resposta certa, né,
para essa questão é a letra E, intensificação da propaganda dos nacionalismos. Por quê? Né? A gente sabe que os Estados-nação na Europa se formaram no final do século XIX e início do século XX, alguns até no decorrer do século XX. E assim, essa reverberação, né, essa construção de projetos nacionais estava muito em voga, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então a resposta certa desse item é a letra E, intensificação da propaganda dos nacionalismos. Veja, tentei separar para vocês alguns temas importantes da Primeira Guerra Mundial e em seguida, né, eu peço para vocês estudarem em casa, procurar esses autores que eu selecionei, tanto o Eric Hobsbawm como a Hannah Arendt, eles são importantíssimos para você que vai prestar Enem, então estudem, né, procurem citações, livros, artigos que falem sobre esses autores, tá bom? Quero deixar meu Instagram, professor Pedro Ivo Turco Jorge, Pedro Ivo Turco Jorge, tá bom? Me sigam lá, eu posto aulas diárias. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de inglês com a professora Lia, ótima professora, para você que é estudante da terceira série do ensino médio, tá bom? Até a próxima!